Ter casa com quintal parece ser um sonho de muita gente. Ainda muito recentemente fazia consulta e quando conversava com o utente a respeito da sua moradia ou do seu endereço, a certa altura fez questão de salientar: moro numa casa, doutor, e com quintal. Parece que morar numa casa com quintal significa mais. Sobretudo agora que nós vivemos quase todos em caixotes grandes, não é? Uns em cima dos outros, que são chamados de apartamentos. Não estamos desvalorizando. Mas é diferente, parece, morar numa casinha em que tenhamos um quintalito e, sobretudo, se o quintal tiver umas árvorezinhas de fruto. Aí parece que ainda fica mais contente o personagem. Comer das frutas do meu quintal. Parece ser assim algo que nos deixa deliciados e orgulhosos. E de vez em quando alguém nos traz fruta do seu quintal e diz: isto é lá, não é? Isto é lá do meu quintal. Principalmente se a fruta for boa, se for fruta doce, realmente tem um significado especial. Nós podemos, no entretanto, até tratar muito bem das árvores, mas a qualidade da fruta que vamos colher nos escapa, porque é algo intrínseco à própria árvore. Se aquela árvore do fruto tem mesmo qualidade, independentemente do que façamos, a fruta vai ser boa. Se a árvore não for grandes coisas, por mais esforço que façamos, o fruto vai continuar sendo mau. E talvez por isso, exatamente, a palavra de Deus utiliza tantas vezes a figura do fruto para falar sobre a ação de Deus nas nossas vidas. João Batista, por exemplo, que veio preparar o caminho do Senhor Jesus, a certa altura ele chamava a atenção daqueles que ouviam a sua pregação e ele dizia assim: não venham só a correr, a fazer de conta que se arrependeram, produzi frutos dignos de arrependimento, dizia João Batista. Ele queria que as pessoas que diziam ou que pronunciavam diante dele e da multidão, que estavam ali para se arrepender, mostrassem nas suas vidas qualidades que confirmavam que eles realmente estavam arrependidos. O Senhor Jesus vai seguir na mesma linha. Ele, a certa altura, para ilustrar a verdade do mundo espiritual em nós, ele dizia assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se, lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E no último encontro que Jesus tem com os seus discípulos, antes da sua morte, naquele tempo que ele passa com os discípulos na quinta-feira à noite, entre as muitas coisas importantes que falou com eles, a certa altura Jesus dizia: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É então natural, irmãos, que nós vejamos o apóstolo Paulo usando muitas vezes a mesma metáfora para a vida cristã. Ele fala do fruto da fé, ele fala do fruto da justiça quando escreve aos Filipenses, dizendo: cheios dos frutos da justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ele fala dos frutos de viver na luz. Ele diz, quando escreve aos Efésios: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito que está em vós é bondade, justiça e verdade. E Paulo desenvolve este tema principalmente na carta que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 5. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Nós temos estado a meditar na carta aos Gálatas, vendo toda a luta que o apóstolo Paulo tem com os crentes das igrejas da Galácia a respeito do risco de se desviarem da graça para cumprirem apenas a lei. E depois de deixar muito clara esta diferença e a importância de nós vivermos de acordo com a vontade do Senhor e sermos salvos apenas pela graça e pela fé, ele está a desenvolver a diferença daqueles que foram realmente salvos. E ele faz um contraste no capítulo 5, no fim deste capítulo, e depois de falar sobre as obras da carne, ele diz o seguinte:
Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. Vamos perceber, irmãos, para já, uma diferença clara entre obras e frutos. O homem sem Deus, o homem natural, o homem em pecado, que não tem ainda o novo nascimento, que ainda não experimentou a transformação que Jesus faz na vida, produz as obras da carne. A lista das obras da carne é grande e nós gastamos algum tempo a falar sobre elas. As obras são muitas. O fruto é um só. O fruto só é produzido por aquele que foi salvo, foi transformado por Jesus. E é uma prova da sua proximidade de Deus e daquilo que Deus produz na vida dele. As obras são produção humana, própria das forças e da capacidade do homem. E o homem pode se esforçar, mas as suas obras são as obras da carne. O fruto vem de Deus. Não pode ser produzido pelo homem. Não vem do cumprimento da lei, não vem da presença em ritos, não vem da participação em religião, não vem da força de vontade, mesmo do caráter mais forte. Vem do Espírito. Por isso é fruto do Espírito. É algo que o Senhor produz na vida do crente, de forma a dar evidência da sua salvação, do seu novo nascimento, da presença do Espírito Santo na sua vida. De manhã nós falávamos sobre a necessidade do novo nascimento, de como Jesus, ao discutir e a conversar com Nicodemos, deixou claro para Nicodemos apenas uma mudança radical que Deus faz na vida do homem, que só pode ser comparada a um novo nascimento, pode levar alguém à presença de Deus, pode dar a alguém a certeza da salvação. Se não nascer de novo, não pode ver as coisas espirituais. Mas quando alguém nasce de novo, passa a estar ligado ao Espírito Santo. E o Espírito produz de forma natural na vida desta pessoa o fruto do Espírito que nós acabamos de ler. Não o fazemos então pela nossa própria força. Tratam-se o fruto de qualidades morais e espirituais que se manifestam à medida que o salvo vai crescendo em comunhão. Assim como a fruta mostra a sua procedência, a árvore de onde vem, a qualidade da árvore de onde vem, o crente em Cristo, o salvo no Senhor Jesus, o que nasceu de novo, mostra na sua vida a qualidade da ação de Deus nele. E evidencia estas manifestações que são de Deus nele. Também, como em qualquer fruto, nós temos que ter em conta quantidade e qualidade. Jesus disse que nós daríamos muito fruto, e fruto de qualidade, porque seria fruto permanente. E deste modo, o crente cresce na produção do fruto do Espírito à medida que cresce em maturidade. O fruto, como nós falamos, é um só. Nós não podemos dividir o fruto. E nisto o fruto do Espírito é muito diferente dos dons do Espírito. Os dons são dados pelo Espírito a cada um dentro da igreja, de acordo com a vontade do Espírito, e a uns são dados uns dons e a outros são dados outros. O fruto não. O fruto é um só. E todas as suas manifestações vêm em conjunto. Assim, nós podemos ouvir um crente dizer: eu tenho o dom da profecia, mas não tenho o dom da hospitalidade. Eu tenho o dom do evangelismo, mas não tenho o dom de línguas. Isto é legítimo, porque realmente quando se fala de dons é assim. Podemos ter um, mas não temos outro. Mas o crente não pode dizer: eu tenho o fruto da bondade, mas não tenho o fruto da mansidão. Eu tenho o fruto da alegria, mas não tenho o domínio próprio. Não, isso não é legítimo, irmãos, porque o fruto é um só. É o fruto do Espírito, que se manifesta, sim, em 9 qualidades ou manifestações diferentes. Estas 9 características do fruto poderiam de alguma forma ser entendidas em 3 categorias.
As três primeiras, amor, alegria e paz, são evidências da vida com Deus. E são características do fruto que estão ligadas diretamente a Deus. Tem a ver com a ligação do crente com o seu Senhor. As outras três, as três segundas características, a paciência, a benignidade e a bondade, estão ligadas ao próximo. E têm a ver com o nosso relacionamento com as outras pessoas. Tem a ver com as nossas relações. Paciência, benignidade e bondade. E as últimas três características têm a ver com o próprio crente. São qualidades próprias, intrínsecas do próprio homem. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estes são os princípios que guiam a sua conduta. Vemos aqui, como muitas vezes na palavra de Deus, o número 3 repetido, não é? Mas é próprio da palavra porque sabemos que é um dos números importantes na Bíblia nos falando a respeito da Trindade. Pensemos então, irmãos, nestas primeiras características. Já que hoje, para não nos estendermos, dificilmente poderíamos avaliar com algum cuidado todas as 9 características do fruto. Mas pensemos uma a uma. A primeira delas, e é a primeira mesmo, está em primeiro lugar nas características por causa da sua importância, é o amor. A língua grega é uma língua extremamente rica, irmãos. A língua grega tem nada menos do que 4 palavras diferentes para falar de amor. Nisto, os gregos tinham vantagem sobre nós. Eles tinham a palavra eros, que é usada em português para traduzir ou para formar outras palavras, como, por exemplo, erótico. E a palavra eros falava do amor físico, da paixão intensa entre o homem e a mulher. Eros é usado algumas vezes em muita literatura. A palavra do Senhor, ele não é desprezado, porque é algo que foi Deus que deu, mas não é este o amor que está mencionado aqui. Uma segunda palavra era a palavra filéo. Filéo era a palavra que falava sobre o amor, a amizade. Era aquela ligação profunda entre pessoas que são chegadas a nós. Filéo tem a ver com características próprias um e do outro. É quando nós podemos olhar para a cara de uma pessoa, parece que desde a primeira vez, e dizemos assim: eu simpatizei com fulano, olha, eu gostei daquela pessoa. E a partir daí desenvolvem-se uma amizade porque temos características compatíveis. Parece que nos damos bem, gostamos de coisas próximas e finalmente se produz uma amizade, uma relação profunda. Existe aí amor entre estas duas pessoas. É o amor filéo, mas não é sobre filéo que o texto está a falar. Uma terceira palavra era a palavra storge. Storge descrevia o amor que existe em família. Era sobretudo utilizado para falar do amor entre pais e filhos, mas também entre irmãos. É o amor que surge entre pessoas pelo simples fato de pertencerem à mesma família. Notem bem, não é a mesma coisa que filéu. Às vezes nós temos mais amizade e proximidade de uma pessoa que não é da nossa família, porque temos características que são compatíveis. E às vezes temos alguma dificuldade de relacionamento com pessoas que são do nosso próprio sangue. Às vezes um irmão, uma irmã, um cunhado ou alguém que seja muito próximo de nós em termos de família, um primo, uma prima, um tio, mas é assim, família é família, não é? E de alguma maneira acaba por existir alguma proximidade, nem que seja pelo fato de ser família. Logo, o storge é este tipo de amor que existe quase que obrigatoriamente dentro da família. Mas não é esta a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui. Há uma quarta palavra que os gregos tinham para amor. A palavra ágape. E ágape é a palavra que Paulo usa neste texto. E é o amor que nós atribuímos na Bíblia a Deus. Trata-se de um amor diferente, irmãos, porque é um amor voluntário. Os outros são fruto do sentimento, são fruto da paixão, são fruto da proximidade de caráter, são fruto de algum tipo de intimidade que pode existir, são fruto de alguma parceria, são produzidos por laços de sangue, por laços de família, são amor que tem a ver com eu me dar bem com alguém, mas a ágape não tem a ver com isto. A ágape é um amor que tem a ver com vontade. O ágape é o amor que diz, eu decido amar. Não está ligado aos atributos da pessoa amada. Esta pessoa pode não merecer o amor, pode mesmo não ser digna dele e talvez até merecer algo bem diferente, mas eu escolho dar a esta pessoa o melhor daquilo que eu tenho.
É um amor incondicional, não no sentido de sem consequências, mas é um amor que não busca retorno, não está à procura de receber algo de volta. Este amor é o amor descrito aqui, é o amor ágape. O amor ágape que o apóstolo Paulo diz, que faz parte do fruto que é produzido pelo Espírito na vida dos salvos, tem 3 dimensões. Primeiro, é um amor a Deus, acima de todas as coisas. E já aqui nós vemos que este amor não é natural. A Bíblia nos ensina claramente que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O homem naturalmente não ama a Deus. Não ama a Deus em primeiro lugar, até porque Deus não é visível. E nós temos muita dificuldade em amar algo que nós não podemos literalmente ver. Naturalmente o homem não volta o seu coração para o Criador, não se submete àquilo que o Senhor tem para nós e não desenvolve no seu coração um amor por Deus. Naturalmente não. Isto é fruto do Espírito. Mas a partir do momento em que ele experimenta na sua vida a diferença que Deus faz e que ele começa a receber, pela ação do Espírito de Deus na sua vida, as bênçãos espirituais, vai crescendo no seu coração um amor claro para com o Senhor. Este amor que é fruto da vontade, do desejo do meu coração. Mas uma segunda dimensão deste amor é horizontal, é o amor ao próximo. Por isso, a Bíblia diz que a lei se resumia em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como amar alguém como a mim mesmo? Naturalmente, o homem não é altruísta. O homem ama quando recebe alguma coisa em troca. O homem dá quando tem a perspectiva de poder receber. Mas o amor que é produzido pelo Espírito Santo, o amor que Deus provoca na vida do crente, faz com que ele se dê, se sacrifique, se esforce por uma outra pessoa, mesmo que ela não merece. Mas há uma terceira dimensão deste amor, irmãos, que é o amor interior. É o amor próprio. Não é um amor egoísta, egocêntrico, não é colocar-me a mim mesmo no lugar mais alto e achar que eu sou a pessoa mais importante, mas é um reconhecimento humilde do meu valor, da minha função, da importância da minha vida. Quantas e quantas pessoas vivem as suas vidas amarguradas, porque nem sequer conseguem perceber qual é a sua importância, porque acham que não têm valor nenhum, porque não conseguem encontrar dentro de si algo que elas considerem digno. Mas quando Deus nos transforma e quando Ele entra nas nossas vidas, Ele faz-nos perceber o quanto nós somos amados por Ele, o quanto nós somos especiais para Ele, o quanto nós podemos ser usados para ser bênção para outras pessoas, o quanto nós podemos ser instrumentos para a glória do Senhor. E isto provoca em nós uma aceitação humilde de quem somos, uma valorização do nosso eu, faz parte do amor como fruto do Espírito. A descrição mais extraordinária deste tipo de amor é feita pelo próprio apóstolo Paulo numa outra carta que ele escreve à igreja de Corinto, quando ele diz: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. É impossível lermos isto sem ficarmos admirados. Esta é a principal marca da presença de Deus na vida de um crente. Paulo diz que nada daquilo que nós fazemos tem valor se for feito sem amor. Irmãos, nada. E Paulo utiliza exemplos extremos. Ele chega a dizer que alguém pode dar a sua vida para ser queimado. E ele diz: se não tiver amor, não vale nada. Porque alguém pode fazê-lo com outras intenções, com outros motivos, com outras razões, pode fazê-lo até por raiva, pode fazer até pelo seu coração cheio de ódio. Pensamos em homens e mulheres que amarram, bocados de dinamite explosivo no seu corpo e vão explodir-se em nome de um Deus vingativo para poder fazer sofrer a outras pessoas
Qual é o valor que isto tem? A palavra de Deus nos ensina algo muito diferente. E fala de um Deus que provoca em nós um amor profundo. Este amor não é natural. O homem naturalmente ama o belo, o agradável, aquilo que lhe traz algum benefício, aquilo que retribui. Amar aquele que não merece, amar aquele que eventualmente nos prejudica. Não é natural. Nós nunca vamos consegui-lo pela nossa própria força. Este amor é um amor que Deus tem por nós. E porque Ele tem por nós e Ele nos salva, Ele provoca o crescimento deste tipo de amor nos nossos corações. Um amor que tem a ver com a nossa vontade e que vai alcançar aqueles que estão à nossa volta. Porque o fruto do Espírito é amor. Mas o fruto do Espírito é amor, mas é também alegria. A palavra que o apóstolo Paulo usa para alegria é a palavra no original, jara. É uma palavra que não tem a ver com experiências externas. É a alegria causada por experiências interiores ou espirituais. Não se trata da alegria ou da satisfação que nós temos em festas ou em coisas materiais. Trata-se da alegria que nós temos por estar nas mãos de Deus, por estar seguro nas promessas do Senhor. A alegria só existe quando há uma fonte. Qual é a fonte da nossa alegria? Bem, a qualidade da alegria que temos depende da fonte de onde ela vem. Por exemplo, eu posso ficar feliz quando ganho algum dinheiro. Algumas pessoas ganham, às vezes, muito dinheiro acertando em algum prémio e ficam numa satisfação extraordinária. E a pergunta é, quanto tempo dura esta alegria? Bem, normalmente vai durar o tempo que o dinheiro durar. Às vezes menos do que isso, porque logo às vezes vêm os impostos e depois vêm as pessoas a pedir emprestado e depois vem o pagamento das dívidas e de repente a alegria que se teve em ganhar aquele dinheiro vai-se embora depressa. Às vezes temos a alegria pela presença de alguém connosco. Mas basta este alguém ir embora e a alegria se desvanece. Nós podemos ter alegria por ir ao circo, por assistir um filme, ouvir uma música favorita ou ir a um concerto, por usar alguma substância, como por exemplo o álcool ou alguma outra substância química. Qualquer uma destas fontes de alegria é claramente passageira. A alegria mais valiosa não vem destas coisas ou de eventos, vem de Deus. Quando eu sou feliz pela certeza das promessas e afirmações divinas a meu respeito, esta alegria é uma alegria que pode durar. A alegria que estamos a falar e que o Espírito produz em nós não é a simples alegria de um temperamento extrovertido, porque nesse caso os introvertidos não poderiam manifestá-la. Não é andar sempre com um sorriso nos lábios obrigatoriamente ou com uma gargalhada pronta. Isto pode ser algo superficial. Alguém pode ter estas características sem ter a verdadeira alegria. A alegria produzida pelo Espírito, irmãos, significa satisfação, contentamento, uma atitude de louvor disponível e constante, uma vontade, uma disponibilidade para se dedicar ao trabalho de Deus. É uma alegria que alivia a alma e, atenção, contagia as pessoas, vence as dúvidas, ultrapassa as barreiras, marca o ambiente. Meus irmãos, uma pessoa alegre é aquela pessoa que tem a alegria que vem do Espírito. Ela contamina os que estão à sua volta. Porque a alegria é tão contagiante quanto o mau humor. Assim como alguém de mau humor, irritado, zangado, sempre de cara feia, faz com que as pessoas à sua volta acabem por se afastar e acaba por contaminar os que estão ao seu redor. Também aquele que tem alegria, que irradia alegria, que tem satisfação, que tem isto para transmitir por causa da sua satisfação interior, acaba por contaminar os demais. E as pessoas têm vontade de estar perto desta pessoa, porque se sentem bem ali. Veja bem, mais uma vez estamos a falar de uma alegria que não é natural. Não é natural. O homem natural busca a alegria em coisas e eventos e goza de uma satisfação muito pouco duradoura. Esta satisfação que o homem tira destas coisas pode muitas vezes levar ao tédio e às vezes ao desespero, quando a pessoa descobre que afinal já nem consegue tirar a alegria daquelas coisas que antes a satisfaziam. Mas em Cristo, por meio da ação do Espírito Santo, nós somos levados a uma alegria que permanece, irmãos. E a Bíblia diz que ela ultrapassa o entendimento. Ela não tem a ver com o raciocínio lógico. É por isso que o crente pode estar feliz mesmo na presença da morte.
Porque quando está diante da partida de alguém querido, mas sabendo que este alguém partiu no Senhor, apesar da saudade, pode ter a satisfação de saber, viveu com Cristo, está com Cristo, em breve estaremos juntos. E esta alegria pode existir mesmo no meio desta situação. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. A palavra que se emprega aqui para paz é uma palavra muito interessante, irmãos. Porque existe uma outra palavra grega que tinha a ver com paz e que diz respeito à falta de guerra. Mas não é esta a palavra que o apóstolo Paulo usa. A palavra que Paulo usa aqui, a palavra airene, para falar de paz, é uma palavra que se empregava quando uma cidade estava bem governada. Quando o governante era bom e era justo, dizia-se que aquela cidade estava em paz. Não era só a cidade não ter conflito, não era só a cidade não estar com as armas na mão, é porque havia uma tranquilidade, com uma qualidade de vida superior, própria de algo que estava bem arrumado, bem governado, bem administrado, no bom caminho. Esta era a paz de que o apóstolo Paulo falava, mais uma vez em 3 dimensões. Paz com Deus, no sentido de comunhão. O crente vive em paz com o Espírito Santo por meio da santificação. Ele ouve, está atento, percebe na sua consciência a ação do Espírito para se desviar daquilo que é mau na sua vida. É paz com os outros, nas nossas relações, marcadas por uma capacidade de viver bem com todos os homens, mesmo com todas as pessoas que nós chamamos de difíceis. Esta coisa é tão interessante, irmãos. É que nós temos a tendência de dizer que algumas pessoas são difíceis. É muito curioso. Estamos a conversar e dizemos, fulano tal, é uma pessoa difícil. Seria muito interessante se nós pudéssemos saber a lista de pessoas que nos considera a nós pessoas difíceis. Porque eu garanto aos irmãos uma coisa. Nós fazemos parte da lista de pessoas difíceis de alguém. E se calhar de alguém. Porque isso de ser difícil, irmãos, há sempre pessoas difíceis. Mas a paz que vem do Senhor é capaz de nos permitir estar numa boa relação, mesmo com aquelas pessoas que nós ou outros, porventura, chamem de difíceis. Mas também é uma paz, e sobretudo é uma paz interior. É uma paz íntima, que nos permite estar a sós com os nossos pensamentos. Esta semana, conversando com um utente no consultório, fiquei marcado pelas suas palavras. Quando ele, a certa altura, me dizia assim: doutor, a partir do momento em que eu fui para a reforma, foi um problema. A partir daí, eu tenho vivido o problema. A partir daí, eu tenho vivido em angústia. Enquanto eu estava a trabalhar, não havia esta dificuldade. Mas, de repente, eu comecei a viver assim. E eu perguntei a ele porquê. E ele disse, sabe porquê, doutor? Porque eu, de repente, comecei a viver com os meus pensamentos. Eu disse, desculpe, não estou a perceber. Antes da reforma também pensava, doutor, mas pensava no trabalho. Vivia tão atarefado, com tanta coisa para fazer. Chegava em casa com a cabeça cheia do que tinha que fazer no dia seguinte e me organizar. Eu trabalhava de segunda até sábado, domingo quase não dava para preparar o trabalho de segunda-feira. Eu era chefe de serviço, andava sempre tão atarefado. Mas quando vim para casa, quando o trabalho terminou, de repente, eu não tinha mais o que pensar. Eu não tinha mais trabalho para ocupar a minha mente. De repente eu tive que começar a viver com os meus pensamentos. E eu não quero. Estou angustiado, não consigo dormir. Que coisa terrível, irmãos. Alguém que não consegue de repente parar, sentar no silêncio e olhar para dentro de si mesmo e dizer, estou feliz, estou satisfeito, estou contente. Mas a paz que nós lemos aqui é exatamente isto. É uma paz interior, que não vem da capacidade humana, é provocada pela ação de Deus em nós. Não é eu a controlar os meus pensamentos, porque eu provavelmente nem muitas vezes não consigo. Não é eu controlando as circunstâncias, porque a maioria das circunstâncias não está nas minhas mãos. É um descanso. É um descanso. Saber que eu pertenço a alguém que este sim controla as circunstâncias. Alguém dizia, falando desta paz que nós sentimos no Senhor, eu não sei o que o futuro me traz, mas eu sei quem me traz o futuro. Eu não sei o que o futuro me traz,
Não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei quem tem o amanhã nas suas mãos. E esta é a paz que nós sentimos no Senhor. Esta era a palavra que traduzia a ideia de Shalom do Antigo Testamento. A paz da bem-aventurança, daquele que conhece, sabe em quem confia e por isso descansa na soberania de um Deus amoroso e de misericórdia. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E eu diria aos irmãos, eu preciso disto, eu quero isto. Esta é a vida abundante que Jesus prometeu. E nós só falamos de 3 das 9 características. Faltam 6. Se os irmãos assim desejarem, no próximo domingo a esta hora estaremos aqui. E se Deus nos permitir, continuaremos a falar sobre isto. Mas a nossa oração tem que ser: ó Espírito, tem liberdade e produz o teu fruto nas minhas vidas. Vem-me dirigir, Senhor, porque eu preciso da tua direção.